Vamos lá, gente. 1, 2, 3, gravando. When you unite, you have nothing to lose but your kidneys. Oi, eu sou Manuela Dávila e nós estamos no ar com mais um Feminismo é. Hoje, para minha alegria, nós vamos ouvir, ver e conviver um pouco com Jo Moraes. Jo Moraes é uma brasileira extraordinária que foi vereadora, deputada estadual, deputada federal, foi minha colega em Brasília. A Jo foi presa política, uma das mulheres que enfrentou a ditadura militar e hoje é uma militante, uma paraibana que adotou as Minas Gerais para viver. E sempre que a gente fala sobre a Jo, eu brinquei com ela antes da gente começar a gravar, que a gente sabe muito bem o que a gente quer sobre a Jo, porque quando a gente fala com a Jo, a gente olha a Jo que enfrentou a ditadura, a Jo uma mulher de esquerda que construiu uma militância nos piores momentos e que persiste lutando pela democracia no Brasil, pela dignidade, mas a Jo também é a luta pelo direito ao amor, pelo direito à vida plena, pelo direito à liberdade. A Jo é a mulher mais extraordinária que vocês vão ver passar pelo nosso programa. Bem-vinda, Jo. Bom, Manu. Feliz por estar nesse espaço, que é um espaço de criação, de alegria, de flor, de cor, e eu acho que também do amor, né? É, do amor livre, que é o amor da Jo. Jo, nosso programa, a gente sempre começa tentando enfrentar e vencer o algoritmo. É curioso que quando a gente busca sobre o significado do feminismo, as origens do feminismo, ele apareça como algo vinculado à esquerda ou algo de esquerda. O feminismo não é algo da esquerda ou não pertence à esquerda. Inclusive, houve muita luta entre direita e esquerda, assim dizer, na gênese do feminismo e na capacidade de pautar, na capacidade de fazer agenda dentro do feminismo, porque sim, a esquerda tradicionalmente lutou muito pelos direitos das mulheres, né? Durante os primeiros anos da Revolução Russa, uma das maiores transformações que houve na sociedade russa foi com relação aos direitos das mulheres e a compreensão do papel da mulher na sociedade, do que o Estado precisava fazer para que essa mulher tivesse seu papel garantido. Nós tivemos a Alexandra Kollontai, que foi a única mulher ministra do primeiro governo revolucionário. Eram chamados comissários do povo ali na Revolução Russa. Então eu creio que toda essa evolução daí em diante, a própria luta por se firmar o 8 de março, foi uma luta muito vinculada ao movimento realmente da esquerda. Mas o feminismo não podemos dizer que ele é algo eminentemente da esquerda. Nós tivemos as sufragistas, por exemplo, que tiveram um papel fundamental, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, e que não necessariamente estavam vinculados a nenhum movimento de esquerda, eram mulheres que lutavam pelo direito de votar. Nós tivemos grandes líderes brasileiras, como a própria Berta Lutz, e que não se identificava com nenhum programa socialista ou ligado à esquerda, e foi uma das principais batalhadoras brasileiras para que as brasileiras tivessem o direito de votar, conquistassem o voto. Então esse é mais um mito a ser enfrentado quando se fala de feminismo, como se ser de esquerda fosse algo ruim, algo atrasado, algo isolado, algo limitado, algo que não dialoga com outras correntes. O feminismo é um movimento muito mais amplo que abarca mulheres de todas as afinidades políticas, de todos os tipos e formas de visão de mundo, de concepção. Esse é mais um dos mitos a serem eliminados, digamos assim, quando se fala do feminismo. O algoritmo do nosso computador é um algoritmo de um computador de um homem. Quando um homem brasileiro médio vai pesquisar no computador sobre o que é feminismo, em geral aparecem coisas horríveis. Então aparece que o feminismo é o oposto do machismo, que o feminismo é um movimento que odeia os homens, que o feminismo é um movimento em que as mulheres não podem ter maridos. Eu selecionei, para começar a conversar contigo, uma frase que, para mim, sempre quando eu escuto essa frase, eu me lembro da Jo Moraes, e eu
quando ela apareceu, eu pensei, esse é o assunto que a gente vai falar com a Jo. O feminismo acredita que existe algum lugar para a mulher? O feminismo é essencialmente a afirmação do lugar para a mulher, porque você convive tanto com a exclusão, a gente participa da vida com tanta barreira, com tanta dificuldade, que o feminismo, a gente pode dizer, é um espaço para a mulher, e evidentemente se é para a mulher, é para todos. E existe algum lugar? Qual é o lugar da mulher? Olha, o lugar da mulher, pra gente que vive a vida, é o espaço de responsabilidades, de cuidar das pessoas que estão perto da gente, de cuidar da humanidade, mas é sobretudo um lugar muito doído. Hoje, sempre nessa sociedade capitalista de exclusão, um lugar muito doído. E nós lutamos um lugar onde a mulher acredite nela, mano. Meu problema a vida inteira no processo político é vencer essa barreira. Eu era candidata a senadora e cheguei numa casa e a mulher me recebeu muito bem, alegre, e disse, mas espera um pouquinho porque meu marido vai chegar. E esse negócio de política é com ele. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. A mulher se acreditar, se amar e achar que ela pode ser algo muito mais importante do que a sociedade manda que a gente seja. Eu sempre fico olhando, agora a gente vive um momento extraordinário de afirmação da luta das mulheres, né? De muitas mulheres na rua, muitas mulheres se dizendo feministas, se afirmando enquanto feministas, mas a gente tem mulheres que vieram muito antes, né? Eu olho pra mim, que sou uma mulher de 38 e sei que tiveram mulheres que vieram antes, sempre imagino como foi ser uma mulher no tempo em que tu começou a militar. E uma vez eu estava na França e as feministas francesas, que são muito pioneiras em muitas coisas, estavam com aquelas caras que às vezes os europeus olham pra gente, sabe? E elas me disseram assim, em 68 nós legalizamos o aborto. E eu me irritei e falei, em 68 as minhas feministas estavam presas, lutando contra a ditadura que muitos no país de vocês apoiavam. Como foi ser uma mulher que enfrentou a ditadura militar? Todos que enfrentaram, mas como foi ser uma mulher que enfrentou a ditadura militar, João? Olha, eu acho que a grande dificuldade era a gente tentar viver uma vida normal, cotidiana, como as mulheres daquele tempo faziam. Mas no caso específico nosso, da nossa resistência, a gente precisava usar inclusive dos preconceitos, das dificuldades para sobreviver. Você imagina que eu fui presa no Congresso de Biúna, fomos... Nunca soube que tinha sido presa em Biúna, João. Cada vez eu descubro uma coisa da João Moraes, gente. Pra cadeia, e lá a gente cantando, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E as prostitutas que estavam presas do outro lado, na outra ala, gritaram, ou ficar as putas livres ou morrer pelo Brasil. Quer dizer, era um processo que nos indicava que até para a gente escapar, tinha que entrar na história daquela sociedade. Eu, por exemplo, eu consegui escapar da prisão, da segunda prisão, que eu estava panfletando em Recife, fui presa na portaria de uma fábrica, porque era carnaval, 1969. Porque era carnaval, e eu falei que estava na porta da fábrica ou para arranjar um emprego ou para arranjar um homem. E foi o fato de eu dizer que eu estava na fábrica para arranjar um homem que me garantiu que eu fizesse acarinhamento com o dono da empresa, reafirmasse e escapei. Com vida? Escapei com vida, porque eles acreditaram que eu tinha ido para lá, para a porta de fábrica. Não era para lutar, porque eles nunca imaginavam, era para arranjar um homem. Nisso daí, a minha escapada foi o quê? O delegado que me soltou, ele me deu o endereço da irmã dele para eu ir trabalhar como empregada doméstica. E, evidentemente, para ele dar em cima de mim na casa da irmã. Então, você veja que a resistência na ditadura, ela também tinha uma cara diferente. Os homens tinham que resistir, enfrentando, não falando,
ou capitulando, e nós tínhamos que ter esta capacidade de se aproveitar, inclusive da situação que se vivia naquele momento em relação às mulheres, para se colocar como alternativa. Eu estava aqui e estou me lembrando que nesta São Paulo, no período em que Marighella foi morto e assassinado, eu estava nas proximidades, a região onde ele foi assassinado. E era uma coisa que me marcou muito, porque naquele período o pessoal tinha um decálogo. Entre outras coisas, ele orientava a sociedade para dizer que se você escutar um número de descargas maior do que a probabilidade de moradores, denuncie a autoridade policial mais próxima. Naquele período, esse decálogo que era distribuído na região, que era a região próxima dos diferentes assassinatos, eles também diziam que o policial deveria namorar as empregadas domésticas da região para buscar segredos que tivesse ali. Então você veja, também a ditadura usou das estruturas de preconceito contra a gente para poder nos perseguir. E a gente aproveitou desse tipo para sobreviver. Tu falou do Marighella. Nós vamos revidar com toda a força o que aconteceu hoje. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo. E que essa luta é justa. Eu, esses tempos, participava de um debate e lia a história dele, a história da execução e da existência do filho dele, que não conviveu com ele por causa da execução, por causa da luta, né? Ele era um dirigente político. E a história das mulheres na luta sempre foi uma história diferente, né? Porque as mulheres não era facultado essa possibilidade que aos homens revolucionários sempre foi facultado de ter uma companheira para dividir a criação dos filhos. Para lhe apoiar. Né? Então, a Jo Moraes desceu do Nordeste, a Jo Moraes paraibana, já andou por Recife, né? Fugida, né? Desceu fugida. A Jo já saiu da Paraíba, já foi para a fábrica em Recife, já está em São Paulo. Mas a Jo também é uma mulher que construiu a sua vida e a sua maternidade nesse processo, né, Jo? Esse é um processo complicado e difícil. Por exemplo, quando eu fugi de Recife e vim para São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi tingir o cabelo com água oxigenada para parecer uma prostituta, uma pessoa diferente de quem eu era, né? A segunda vivência minha, por exemplo, o conflito entre o amor e a luta, sempre foi presente. Teve um companheiro que ele foi destinado a ir um processo de resistência para o Nordeste e nós fizemos o nosso casamento. Um casamento que durou um dia, eu tinha 19. Durou um dia, né? E foi assim, toda uma solenidade, só tinha 5 pessoas, porque as pessoas não poderiam estar presentes na casa que a gente estava perseguindo. O mais incrível dessa história é que foi muito bonito nossa despedida. Eu não sabia para onde ele ia, ele não sabia como se encontrar comigo. Encontrei com ele 20 anos depois em Minas e ele tinha largado a luta, o partido e a mulher. E eu continuei resistindo. E eu acho assim que é um desafio da gente com a gente continuar. As pessoas dizem que o cara com 20 anos é revolucionário, com 60 é conservador. Eu tenho 73. Eu ouvia isso também. Revolucionário. Eu ouvia, quem não é revolucionário aos 18 não tem coração. Quem continua sendo aos 40 não tem cabeça. Eu faço 40 daqui a 1 ano e meio. Continuo sendo. Jo, eu olho para o Brasil de hoje, né, e vejo, é muito forte esse movimento conservador, fascista, reacionário. Ele
caminha ao lado do ódio às mulheres, né? É um movimento que caminha ao lado, né? É impossível dissociar o que é o bolsonarismo desse ódio que ele constrói às mulheres. Ainda eu vi algumas imagens do movimento de direita na Bolívia, a prisão que eles fizeram de uma prefeita ligada ao Evo Morales, a humilhação pública dela, o corte de cabelo, né? Se a gente vê o movimento do golpe contra Dilma, que foi um movimento evidentemente antinacional, antipopular e antidemocrático, mas também foi construído a partir de uma narrativa machista e misógina na sociedade. No período da ditadura militar, também existia esse componente conservador na sociedade com relação ao tema da família, o papel da mulher na sociedade, os valores conservadores, a ideia de uma família ser preservada diante daquele tempo, a pauta da liberação sexual das mulheres, que era o assunto da época, digamos assim? Eu diria que existia, e eu fico pensando, quando a gente fala naquele tempo nas mulheres, em algumas heroínas, como foi uma delas, a Gilce Cossenza, uma mineira, e que ela sofreu numa dimensão porque pegaram a filhinha recém-nascida dela e usaram como instrumento de tortura dela, mas ela um dia estava num programa de TV, ela nunca tinha falado sobre isso, debatendo o aborto, e foi tão forte que ela disse, é que você não sabe a dor que uma presidiária sente quando o policial entra na sede e lhe estupra. Ela revelou naquele dia, porque a angústia era tanta dela ter preservado o sigilo dessas coisas, que ela falou já depois, muito tempo depois, já na legalidade. Eu diria que havia isso, mas não havia com a dimensão que tem hoje. O que hoje você sente? Eles querem deter o papel histórico transformador que as mulheres brasileiras têm assumido. Me lembro muito bem com o ex-presidente criminoso Eduardo Cunha, botou um projeto que penalizava os profissionais da saúde que revelassem às mulheres que elas tinham direitos na área da reprodução, que as mulheres foram para as ruas. Hoje há uma consciência muito grande dessas mulheres, tanto é que quem mais rejeita o Bolsonaro nas pesquisas são as mulheres. Então eles têm como objetivo deter a força transformadora das mulheres, não apenas perseguindo, desconstruindo, como eles fazem com você, que essa é a expressão, a desconstrução da Manuela, não é da Manuela Dávila de Porto Alegre, é a desconstrução de uma mulher rebelde que resolveu lutar pela transformação do mundo, pouco importa o que vem, e que sofre as consequências deste processo autoritário, misógino deles. Então hoje eu acho que está muito pior do que no período da ditadura militar. E isso é o que mais nos assusta, porque eles não pensam só na perseguição, eles tentam transformar a cabeça das mulheres para que elas não assumam o seu papel. É possível imaginar que esse movimento de mulheres que aparece tão fortemente no mundo, sobretudo a partir de 2008, ele tem força por alguma outra razão que não seja a crise econômica mundial? Por quê? Porque sempre há um esforço muito grande de tentar despolitizar esse movimento de mulheres. Nós duas, eu e tu, que nós convivemos muito, então eu sei que nós duas somos mulheres que acreditamos em coisas diferentes, mas nós duas não somos mulheres ateias, né? Então, eu, embora acredite em Deus, e tu também, eu não consigo atribuir a nenhuma força mística o fato de mulheres terem se levantado fortemente em 2008 e esse ser o ano da crise econômica mundial. Eu, como marxista, eu olho assim e falo, olha, tem uma coisa que aconteceu no mesmo ano do levante das mulheres, e essa coisa é a crise do sistema capitalista. Existe como imaginar o levante de mulheres no mundo dissociado da crise do capitalismo, João? Women unite. You have nothing to lose but your kitchen.